Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é um mata-mata especial de bancos. As ações de bancos caíram bem agora no mês de agosto, principalmente depois dos resultados, que vieram com uma inadimplência crescente e preocupou muitos analistas e investidores. Eu vou analisar Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Eu vou falar para você que um está acima do preço justo, o outro não está numa situação boa, mas pode manter. Um vale a pena comprar, está num preço bom, mas tem um pouco de problema de estar crescendo a inadimplência, principalmente pessoa jurídica. E o outro é show de bola, tem que ter na carteira e o preço que está agora vale muito a pena. Vamos lá, pessoal? E antes disso, eu preciso te informar que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você concorrer a pré-consultoria do Sala VIP. Vale muito a pena, por quê? Porque a gente vai analisar sua carteira, seja qual tamanho for, seja quais ativos tem, a gente vai analisar de graça para você e no final da conversa conosco, dessa pré-consultoria, você e nós vamos olhar para ver se faz sentido você entrar no Sala VIP, ok? Vamos para o vídeo. Então, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Aqui eu vou comparar os resultados do segundo TRI com o primeiro TRI de 26 e segundo do ano passado. Vamos lá, primeiro a receita, vamos ver toda demonstração de resultado do banco para você entender o que aconteceu. Olha só o Banco do Brasil, margem bruta financeira, que é a receita, com empréstimos 27 bilhões e meio, mas teve um custo do crédito, ou seja, inadimplência, quem não está pagando acima de 90 dias, de 18 bilhões e meio, a maior inadimplência do setor de bancos no Brasil. Um menos o outro dá 9 bilhões de margem financeira líquida. Teve uma boa receita de serviços, 9 bilhões e 100, só que teve despesas operacionais de 13 bilhões e 200. O resultado antes de impostos e participações, 5 bilhões, 40% acima do primeiro trimestre, ou seja, melhor, mas 5% abaixo do ano passado. Tirando imposto de renda, contribuição social e participações, lucro líquido ajustado de 3 bilhões. É melhor que o primeiro trimestre? Mas ainda é um lucro bem baixo para o Banco do Brasil. Ele chegou a ter 9 bi e meio, quase 10 bi de lucro em um trimestre, chegou a empatar com o lucro do Itaú e agora está aí com 3 bi e 900, enquanto o Itaú tem um lucro de 12 bilhões e 400. E o ROI, que é fundamental, o retorno sobre o patrimônio líquido, 8,3%. É um retorno muito baixo que não paga o custo de capital. Um banco tem que ter um ROI no mínimo com essa Selic de 14%, tem que ter no mínimo 15%. O ideal é de 20% para cima. E aqui eu mostro como é que foi todo o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil. E aqui a gente vai ver que os resultados continuou sendo muito afetado por dois segmentos de empréstimos do Banco do Brasil. O agro, com 8,4 bi de dívidas não pagas, e a pessoa física 7 bilhões e 800. Então, o Banco do Brasil, que é o grande financiador do agro, é praticamente 50% de todo o dinheiro que vai. A carteira do Banco do Brasil está em torno de 420 bilhões para o agro, enquanto o Itaú, por exemplo, tem 100 bilhões. Então ele foi muito bem, enquanto o agro estava muito bem até o ano de 2023. Depois começou a cair preço de commodities agrícolas, como milho e soja, aumentou o custo do financiamento e aumentou também os custos de produção como fertilizantes. A margem do pessoal do agro ficou desse tamanhinho e com isso uma parte deles não conseguiu pagar.
Pessoa física foi uma surpresa desagradável, ela vem crescendo a pessoa física com inadimplência. Uma parte dessas pessoas são pessoas ligadas ao agro, dá para entender, mas a outra parte não é. Então isso preocupa. Inadimplência total saltou, para vocês terem uma ideia, de 3,96 no segundo tri de 2025, você está vendo aqui do meu lado no slide, para 5,6. Para vocês terem uma ideia, o Itaú tem 1,9 da carteira, ou seja, da carteira total de empréstimos do Banco do Brasil, 5,6% não está pagando, enquanto há um ano atrás era praticamente 4%. Aqui a pessoa física saltou muito, foi de 5,5 no segundo tri de 25 para 8,4, é muita coisa, e o índice de cobertura caiu de 162 para 125. Então isso daí preocupa e mostra que até que o PDD, a parte de custo do crédito, a provisão para devedores duvidosos, podia ter sido maior no Banco do Brasil se quisesse manter a cobertura anterior, e aí o lucro ia cair mais ainda. Inadimplência no cartão de crédito, muito preocupante, vocês estão vendo aqui a linha em vermelho, 14,5, eu não entendo como pulou no primeiro trimestre de 21, de 7,1% da carteira para 14%, dobrou em 3 meses. Isso daí deixou o mercado muito preocupado, porque não é normal. Vocês estão vendo aí na linha, aqui em vermelho clarinho, que vai subindo 0,5%, 1% por trimestre, subiu 7 pontos percentuais. Isso daí é muita coisa e deixou o mercado preocupado, por isso que a ação está nesse nível baixo de R$18, que é metade do valor do patrimônio líquido do banco. No agro, já era esperado, cresceu de 3,1 no ano passado para 6,2 a inadimplência. Agora a gente vai para o resultado do Banco do Itaú, que é o melhor resultado de todos. É um show de resultado. O custo de crédito, olha só, primeira linha, margem financeira bruta, que é a receita com os empréstimos, foi crescendo a cada trimestre, e o custo do crédito quase não cresceu, foi de 10 bi no primeiro tri para 10 bi e 100, e em um ano cresceu 7%. Mas olha só, o Banco do Brasil é quase 19 bi. E eles estão aqui com 10 bi, Itaú indo muito bem, margem financeira líquida 23 bi, uma receita de serviços muito grande, 14 bilhões e meio, lembra? No Banco do Brasil foi 9 bilhões. Despesas operacionais de 20, resultado antes de impostos e participações 17.800 bi, imposto de renda, contribuição social, participações 5,4 bi, lucro líquido ajustado um show, 12.400 bi, 24,3% de ROI, é um baita de um ROI, é o maior ROI, só o BTG, por ser um banco de investimento, tem uma estrutura menor e um volume muito grande de negócios, que consegue ultrapassar, e uma inadimplência também menor. ROI de 24,3%, que justifica uma cotação muito maior do que está hoje, que é em torno dos R$38. Destaques, a margem com clientes, né, 32.800, crescendo todo trimestre a 3%, o custo do crédito cresceu bem pouquinho, 1,9%, de 10 bi para 10 bi e 100, a inadimplência menor do sistema, 1,9%, Itaú é um craque de crédito, ele não é aquelas grandes empresas, inclusive, que entram, como agora a Casas Bahia, ele só tem 250 milhões. O Banco do Brasil, se não me engano, é 1,5 bilhão, e o Bradesco é em torno de 2 bilhões a 2,5 bilhões. Itaú é craque de crédito, serviços seguros muito bom,
14 bilhões, é uma baita receita, parte de serviços e seguros, principalmente serviços, é muito bom no Itaú, e eles cobram um preço por esse bom serviço, está aí 14 bilhões de receita. Resultado gerencial do Bradesco, que teve o 10º trimestre consecutivo de lucro líquido crescente, parabéns para o Bradesco. Margem financeira bruta quase 21 bilhões, cresceu 16% em um ano, 4% no trimestre, excelente. Custo do crédito do Bradesco, por enquanto, em 10 bilhões, tá ok, mas vocês vão ver que em relação ao total é um pouco alto. Margem financeira líquida 10 bi e 900, receita de serviços e seguros 16 bi 600, muito bom, a seguradora deles ganha muito dinheiro. Despesa operacional 18 bi, resultado antes de imposto e participação 8 bi 900, tiro IR, participação, lucro líquido ajustado 7 bilhões e 100, um ótimo lucro líquido com ROI de 16,2. O ROI, obviamente, é abaixo do Itaú, já foi quase no mesmo nível, agora está bem abaixo, mas muito melhor do que os 8% de Banco do Brasil, e o Bradesco já teve nessa condição de Banco do Brasil em 2023, depois da entrada do Marcelo Noronha, o novo CEO, e que também veio com novos vice-presidentes. O banco está num turnaround muito bom. A única preocupação é o crédito. E aqui a margem financeira que eu já mostrei, aqui a despesa com PDD, que foi de 8,1 para 10, que é o custo do crédito. Aqui está a inadimplência. A inadimplência do banco acima de 90 dias é 4,3%. Lembra que no Banco do Brasil é 5,6%, no Itaú é 1,9%. Por que a gente sempre fala de inadimplência acima de 90 dias? Porque quem atrasa nos empréstimos 30 dias, 45, 60, tá ok, porque às vezes a empresa ou a pessoa física teve um problema de fluxo de caixa, vai lá, corre e paga no outro mês. Quando a pessoa física ou a empresa ultrapassa os 90 dias, vai para 100 dias, 120 dias, é porque realmente ela está com problema e não está conseguindo pagar. Por isso que esse é o índice de inadimplência que é mais olhado. Eles estão com 4,3%, que é um índice alto. Eles têm que baixar na direção dos 3% e depois na direção dos 2%. Isso deve acontecer no médio prazo. Receita de prestação de serviços, muito boa, 10 bilhões e meio, e o lucro da Previdência, 2 bilhões e 900. Vamos agora para o resultado gerencial do Santander. No Bradesco é importante lembrar que está tendo uma subscrição e o preço da subscrição, tanto da ON como da PN, está acima do valor de mercado. Eu acredito que eles vão reajustar esse preço para baixo do valor de mercado, senão, obviamente, ninguém vai entrar na operação. O lucro líquido do Santander foi o único que caiu no trimestre, caiu 20%, de 3 bi no primeiro para 3 bi e 800. Isso foi principalmente por causa do custo do crédito, a inadimplência, que aumentou de 6,3 bi para 7,7. O resto foi ok, lucro líquido, portanto, cai para 3 bi, e mesmo assim teve uma ajuda de crédito fiscal de 500 milhões, porque se não tivesse esses 500 milhões, ia ser um lucro líquido de 2 bi e meio. Margem financeira, a margem financeira teve uma redução, porque caiu a margem, caiu o spread que eles estavam ganhando com os clientes, principalmente no segmento de baixa renda. No PDD, houve esse avanço de 20%, que refletiu o quê? Uma dinâmica de crédito ainda desafiador e efeito mais concentrado em carteiras específicas. Continuando, acima de 90 dias,
o banco está em 3,3%. Continua no mesmo nível do primeiro trimestre, mas é um nível que está machucando principalmente na pessoa física, com 5,1% de inadimplência. Comissões tiveram pequeno recuo, 1,9% do primeiro TRI para o segundo TRI, para 5 bilhões 334, mas isso não aconteceu em Banco do Brasil, nem Itaú, nem em Bradesco, só no Santander. Vamos detalhar um pouquinho mais o custo do crédito agora, porque é a preocupação de todo mundo, e a gente vê aqui, o maior custo de crédito é do Banco do Brasil, depois Itaú e Bradesco estão no mesmo nível, mas o que vale mais é o custo de crédito sobre a carteira de crédito, e o Itaú é o melhor de todos com 2,7, seguido pelo Bradesco com 3,5, Santander 3,8 e Banco do Brasil 5,6, portanto os dois melhores são Itaú e Bradesco. E a cobertura do Itaú é a melhor, ou seja, para aquele crédito que não vai ser pago, o Itaú tem 200%, ou seja, 2 vezes o que não vai ser pago está lá separado, enquanto os outros têm menos, em torno de 150%. Lucro líquido e ROI ao longo dos anos, vocês podem ver aqui na tabela que o Banco do Brasil em 2022 teve um lucro líquido maior do que o do Itaú, 31 bilhões e 100 contra 30 bilhões e 800, igual em 2023, e depois começou a ter problema e o Itaú deslanchou. E o ROI cai de 21,1 do Banco do Brasil para 8,3 agora no segundo trimestre, e o Itaú vai crescendo. O ROI do Bradesco era 13,1 em 2022, bate o mínimo de 10 em 23, e agora já está recuperando bem, está com 16,2 rumo aos 20% de ROI nos próximos 2 anos. O Santander, que tinha um ROI de 16%, caiu em 23%, recuperou em 24, 25 e voltou a cair, está num ROI bem fraquinho agora de 12,5 e ROI é fundamental. Projeção de lucro líquido para 2026, que é fundamental, pegando o segundo semestre, o que eu fiz? Eu peguei o guidance oficial de cada banco, o único que não tem é o Santander, e usei alguns pontos que estão lá mais do que aconteceu no segundo semestre para fazer a minha projeção. Cheguei no Banco do Brasil com lucro projetado de 15 bilhões e 800, a penúltima linha aqui embaixo no slide era 20 bilhões e 725, na projeção o lucro líquido do Banco do Brasil cai 27% de 25 para 26, ou seja, faz sentido as ações do Banco do Brasil estarem caindo no ano, porque, como eu sempre digo, cotação segue o resultado da empresa, e um ROI baixo de 8%. Aqui o guidance do Itaú para 2026 foi mantido praticamente tudo, só baixaram um pouco o crescimento de prestação de serviços e seguros entre 5 e 9 para entre 2 e 5. Com isso eu projetei, aqui dá para ver aqui na penúltima linha, 50 bilhões de lucro do Itaú para este ano. Já foi no primeiro semestre quase 25 bilhões, então é super factível, contra 46,8 bilhões. E um ROI de 24,1%, muito bom. Aqui as estimativas do Bradesco para 2026, os números foram mantidos, tem os intervalos, isso é muito bom, parabéns para os bancos que fazem guidance das principais linhas, porque isso ajuda o investidor e ajuda o analista. O Bradesco tem uma projeção de lucro líquido na penúltima linha de 28 bilhões e meio, contra um lucro líquido do ano passado de 24,7
7, ou seja, 24 bilhões e 700, 15% de crescimento. O Santander, como eu falei, só faz projeção para o ROI. Na verdade, ele quer chegar num ROI de 20%, não quer dizer que vai chegar. Eu fiz uma projeção aqui de 13 bilhões e 100 milhões para esse ano, que é uma queda de 16% contra o ano passado, que foi 15,6%, e um ROI caindo de 17,2% para 13,3%. Agora, o que vocês gostam muito, que é projeção de dividendos para o ano, eu mostrei aqui o histórico de dividendos 23, 24 e 25, quanto cada banco pagou por ação e quanto que pagou na média de payout. Projetei esse payout para 2026 inteiro e deu Banco do Brasil 66 centavos no somado do ano, que dá um dividend yield baixo de 3,7%, o Itaú 2,72 de dividendos e JCP, 7,1% de dividend yield, Bradesco muito bom, um dividend yield de 10%, R$1,61 por ação, e Santander quase R$2, 1,99, dando um dividend yield de 6,8%. Olhando as projeções que eu fiz, eu calculei o preço justo, tanto de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, considerando o PL média histórica. Tem gente que fala, puxa, está tão barato, o Banco do Brasil está 50% do valor patrimonial, mas o mais importante em bancos não é em relação ao valor patrimonial, mas sim o quanto o banco dá de lucro e o quanto você vai pagar em relação a esse lucro. Quanto maior o lucro, mais você paga pela ação do banco. Quanto menor o lucro, menos você paga. O PL, com a projeção do Banco do Brasil para dezembro de 26 é em 6,7, a média histórica é 7,5. Se for para a média histórica em 6 meses, a ação vai para R$20, você ganha 12% mais os dividendos que eu calculei em 3,5. O Itaú tem um preço justo para 12 meses, R$48, 26% o upside, com PL média histórica de 10,6. Bradesco, PL média histórica 7,4, preço justo R$20, 24% de upside, parecido com Itaú. E Santander, que está com PL 8,4, a média histórica é 7, o preço justo dele é 24,40, está 29,20. Ué, Flávio, está abaixo, eu calculo o preço justo. Por que está acima? Porque eles estão fechando o capital, estão fazendo uma OPA, vão fechar o capital de Santander e aí tem que pagar um prêmio para o investidor sair do papel. E tem gente que quer mais ainda esse prêmio. Preço justo alvo que eu calculei versus dos analistas, eu tenho na segunda linha o meu preço justo e eu tenho na antepenúltima dos analistas. Banco do Brasil, primeira coluna, o meu é 20, os analistas na média estão com 24,70, 3 recomendações de compra, 8 de manter, 2 de venda. Então, tem muito pouco na compra, apesar do upside grande de 39. Itaú eu tenho 48, a média do mercado 48,10, upside parecido, tem 11, que é 26%, tem 11 compras, 2 manter, 0 venda. Bradesco, R$20 de preço justo, mercado, analistas 22,70, está parecido, eu tenho 24,40 Santander, o mercado tem 34,40. Aí eu somo no placar final, eu somo o upside com os dividendos esperados. Então a gente tem para o Banco do Brasil na primeira coluna 15,70, Itaú 33,10, Bradesco 34, Santander menos 10. E aí eu vou dar vitórias para cada linha que tem aí. O Banco do Brasil venceu no potencial, venceu só uma, Itaú venceu
no potencial da Levante, na soma com os dividendos e nas recomendações, venceu em 3 quesitos, Bradesco venceu também em 3 quesitos, Santander em nenhum. Então venceram Itaú e Bradesco. O placar final é comprar Itaú e Bradesco. O que fazer diante do placar final? Está aqui a resposta. Você mantém as ações do Banco do Brasil, porque elas estão no nível que dá um offset de 12% mais dividendos, vai dar 15%, que é um bom nível, e você pode até ter uma surpresa negativa. Também pode ter positiva ou negativa. Comprar Itaú e comprar Itubi 4, porque está mais barato que a 3, até R$40 para ter 10% da sua carteira de ações em Itubi 4. Comprar ações do Bradesco, BBDC 3, porque está mais barato que a 4, até R$15 também para ter 10% da carteira. E vender as units do Santander e trocar por Itubi 4 e BBDC 3. Chegamos ao fim de mais um mata-mata. Eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência. E quem quiser ganhar este relatório, escreve para mim no 011 98346 9005 e escreve no WhatsApp: olá, eu sou fulano ou fulana, assisti seu mata-mata de bancos e gostaria de receber o relatório. Além disso, é importante eu lembrar para você que na descrição desse vídeo tem um link que você clica, você vai preencher e você vai concorrer a uma pré-consultoria personalizada do Sala VIP. Nessa pré-consultoria, a gente vai analisar a sua carteira, seja qual for a carteira, qual o tamanho, quais os ativos, e no final a gente vai ver se vale a pena para você fazer o nosso Sala VIP, ok? Boa semana a todos e bons negócios!